temos o Espírito Santo do Senhor, nós que temos a palavra de Deus na nossa vida, aos nossos olhos, como que nós estamos andando? Tenho pensado muito nisso ultimamente, não só ultimamente, já faz um tempo, sempre tenho pregado aqui na igreja, sempre chamando a atenção dos irmãos para algumas questões, especialmente da vida espiritual, que são importantes. Nós, como filhos e filhas do Senhor, como tem sido o nosso procedimento de vida? Normalmente, irmãos, conforme nós vivemos, acabamos imitando as pessoas, Os jovens talvez sejam o melhor exemplo disso. Aí o jovem chega do lado de um outro jovem, aí ele quer ser descolado, E aí o jovem tá lá, e aí, mano? E aí ele fala, e aí, mano? E aí, Joe? E aí, Joe? E aí vai, Conversa como a galera, se junta para conversar naquela alegria, aquele entusiasmo. A companhia influencia a nossa vida. Penso eu, irmão, será que a grande companhia da nossa vida está influenciando a nossa vida verdadeiramente? Nós estamos verdadeiramente sendo influenciados pelo Espírito Santo de Deus? O Espírito que habita em nós, que comunica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Conforme Paulo fala em Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, verso 16, o Espírito que comunica com o nosso espírito que nós somos salvos, que nos garante a certeza da salvação. Como que tem sido o nosso procedimento de vida? Quero pensar com os irmãos sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, Como que nós podemos vencer algumas coisas na nossa vida? Como que a gente pode vencer medo, ira, pensamentos negativos, preocupações, ansiedades? As pessoas pensam, nossa, isso é complicado demais, não é possível viver a plenitude do Espírito Santo. Meu irmão, como não? Primeiro passo você já deu. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então você pode ter a plenitude do Espírito Santo do Senhor. E você pode fazer algo que o culto de oração ele é propício para isso. Você pode pedir isso ao Senhor. Você pode falar, Senhor, me ajuda a viver na plenitude do Teu Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 5, verso 18. Efésios 5, 18. Por favor. Efésios capítulo 5, verso 18. Amém. Os irmãos colocaram-se em pé, graças a Deus por isso. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós podemos, irmãos, ser cheios do Espírito, só que é preciso fazer uma troca, deixar uma coisa para ter outra. Você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, e isso é um processo que a vida cristã nos ensina. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, quero pedir graça, meu Pai, graça, favor do Senhor e sabedoria, para que, ó Deus, eu possa falar de acordo com a sua vontade. Teus servos e servas, ó Deus, nos escutem, e escutando, ó Deus, a sua palavra, eles possam, ó Deus, colocar em prática no seu viver diário, possam, ó Deus, absorver e viver, Senhor Deus, a palavra do Senhor conforme ela é. Peço tua bênção para os irmãos que estão nos assistindo em casa, que a graça e a misericórdia do Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, e peço a Deus por isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eles podem sentar. Como encher-se do Espírito? Irmãos, dentro do contexto de Efésios, o apóstolo Paulo ele vai desde o capítulo 1, capítulo 2 especialmente, ele vai dizer que a nossa vida era uma antes do Cordeiro, e a nossa vida passou a ser outra vida depois do Cordeiro. Antes do Cordeiro, de um jeito, morto. Depois do Cordeiro,
vivos, eternamente salvos. E ele vai dizer no capítulo 2 que, estando nós mortos no nosso passado, estávamos mortos, ele nos vivificou. E ele vai dizer em Colossenses que ele nos transportou para o reino do Filho. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós, irmãos, estamos com uma passagem carimbada. Nós estamos com uma passagem carimbada para a eternidade. Porque o nosso Deus, ele nos garantiu isso. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: espera aí, você tem dúvida? Não fica com dúvida não, porque Deus vai dar o selo. Vocês são selados com o Espírito Santo da promessa. E esse selo, o apóstolo Paulo fala que o Espírito é o penhor. O penhor é como se fosse uma nota promissória, é uma parcela talvez adiantada de algo que vai ocorrer no futuro, numa plenitude grandiosa e muito maior. O apóstolo Paulo vem nos construindo várias questões importantes. Então, minha vida era uma, Deus me salvou, e essa salvação trouxe bênçãos para a minha vida. Entre as bênçãos que o Senhor me deu, o céu é uma delas. Eu posso desempenhar funções dentro da igreja, a igreja pode ser abençoada com os meus dons, e eu posso ser abençoado com os dons dos meus irmãos. A família, a minha vida, que aí vem o capítulo 4, uma das partes que eu mais gosto do capítulo 4, especialmente o verso 22 em diante, que ele fala dessa questão de quando nós éramos, como que nós éramos antes, quanto ao trato passado. Se despojem do velho homem, tirem o velho homem da vida de vocês, pensem no que vocês vão fazer. Tem que tirar o velho homem, mas tem que pensar. Versículo 23: e vos removeis no sentido do vosso entendimento, ou conforme a tradução que eu tenho aqui, no espírito da vossa mente. Irmãos, a vida cristã é uma vida de razão, é uma vida racional. Eu sei o que eu não posso, e eu sei o que eu posso, e eu sei o que eu devo fazer. Vida cristã vivida no poder e na plenitude do Espírito Santo é isso. Então a gente não vai vivendo como quem vive só por vista, a gente vive também por fé, crendo que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai nos abençoar. E além de saber, de ter consciência e usar a nossa mente, a nossa razão, o apóstolo Paulo fala: depois disso, se revistam do novo homem. O novo homem, irmãos, não é criado em Adão. O novo homem não é criado mediante a vida pecaminosa. O novo homem é criado em justiça, em verdadeira justiça e retidão procedentes da verdade. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. E nós, irmãos, construímos a nossa vida sobre isso. Então, aquele que rouba, continue roubando. É isso que ele disse? Não. Então, se alguém rouba, não roube mais. Se alguém mente, não minta mais. Agora, por que as pessoas, irmãos, não conseguem viver a plenitude do Espírito Santo? Porque ainda andam fazendo coisas que não deveriam fazer. Continuam praticando coisas que não deveriam praticar. Viver a plenitude do Espírito Santo, ou viver na plenitude do Espírito Santo, é diferente de andar no Espírito Santo. Você vai andar no Espírito Santo, você vai errar, Senhor, me ajuda, confessa na hora, irmão. Eu tenho falado isso constantemente aqui ao longo de muitos anos, até mesmo antes de ser pastor dessa igreja. O crente peca no varejo, chega à noite, na hora de dormir: Senhor, me perdoa os meus pecados. Mas que pecado que você quer perdão, filho? Fala qual é o seu pecado. O que é mais fácil? Na hora que você pecar, a consciência vai te acusar, o Espírito Santo vai te acusar. Pede perdão naquela hora. Senhor, eu fiz o que não devia fazer, eu peguei o que não devia pegar, eu olhei para onde eu não devia olhar, eu pensei o que não devia pensar. E a mente: Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Errou de novo, fala de novo, na mesma hora, no mesmo instante, e isso vai trazer purificação na sua vida.
O Davi, ele fala: confessei-te o meu pecado. Confessar o pecado é falar o pecado. Senhor, eu olhei para aquela mulher que estava lá na janela, eu olhei e eu vi que ela estava tomando banho, Senhor, e o meu coração se remexeu, meus desejos se remexeram, e eu fui lá e pedi para chamar ela. E quando a mulher chegou, Senhor, olha, a minha carne, eu imagino Davi fazendo isso. Confessar o pecado a Deus é falar para Deus tintim por tintim o que você fez, o que você pensou. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha. Entra no teu quarto em secreto e em secreto ora ao teu Deus, e Ele vai te ouvir e Ele vai te recompensar. Se confessarmos o nosso pecado, não é o nosso não, são os nossos pecados. O escritor coloca no plural. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o apóstolo Paulo, irmãos, vem aqui no livro de Efésios trazendo para a gente vários conselhos práticos. Ele vai exortar agora no capítulo 5 que existe uma prática maravilhosa na vida do cristão. E essa prática maravilhosa é o amor. Esse amor que tem que estar dentro da família. Aí no versículo 22 em diante, ele vai falar da família. O marido tem que ser o exemplo maior de amor, porque Cristo é o maior exemplo de amor pela sua igreja. Então o marido tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E aí ele vai dizer para nós aqui, voltando um pouquinho: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução ou que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho produz excessos. Mas tem uma outra tradução de Bíblia que fala assim: mas tende sempre a plenitude do Espírito. Irmãos, se tem uma coisa que faz com que os cristãos e as pessoas distorçam a mente e levem as pessoas para longe da razão, são as bebidas alcoólicas. São as coisas que não devem fazer parte da nossa vida. Quais são as práticas, né? Então aqui ele está colocando o vinho. Provérbios, eu não lembro qual versículo agora exatamente de Provérbios, mas tem um versículo em Provérbios que fala: não é decoroso ao rei beber vinho. Por que não é decoroso ao rei, ao líder beber vinho? Porque distorce a mente. Não é, irmãos, bom que os cristãos que andam pela plenitude, que vivem na plenitude do Espírito, que devem viver na plenitude do Espírito, continuem tendo as práticas do velho homem, continuem roubando, mentindo, adulterando, continuem deixando a ira se colocar sob a razão. Você pode se irar? Pode se irar. Como você peca? Deixando a ira passar para o dia seguinte. Resolve a situação, mas não, é melhor ficar irado, né? Gálatas 5,16, irmãos, fala que a obediência à carne é indicação externa de que interiormente nós não estamos cheios do Espírito Santo. Se nós estamos obedecendo a nossa carne, isso é uma indicação externa de que interiormente nós não estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá, morando no nosso coração, habitando, querendo ter lugar, mas nós não conseguimos. Irmãos, andar depende da plenitude. E aqui eu quero pensar com você em alguns passos, né? Eu quero pensar com você o primeiro passo, para que você possa ter a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. Examine-se, né? Já iniciei a fala sobre isso, mas examine-se e confesse todo o pecado conhecido. Mateus capítulo 7, vá comigo lá, Mateus capítulo 7, verso 1 até o verso número 5. Mateus 7, do verso 1 ao verso 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos
tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, se você quer andar na plenitude do Espírito Santo, eu e você, nós precisamos, irmãos, se importar com a nossa vida e não com a vida dos outros. A gente tem um palmo de língua para falar dos outros, mas a gente devia ter 2 para falar da gente. E a gente tem? Não, nem língua tem, né, para falar de nós mesmos. Alguém vai falar mal de si mesmo? Nossa, mas eu sou uma pessoa, eu sou fofoqueiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Nossa, quando alguém chega para mim, eu falo mal mesmo. Não, você não vai falar isso de você. E tem muita gente que fala assim, não, eu não falo, eu só falo a verdade, né? Só falo a verdade. Eu não falo mal de ninguém. Tira o argueiro que está no teu olho. Irmãos, há muitos cristãos que não veem nada de mal em alguns pecados. Será que a gente está vivendo assim, irmãos? Será que a gente está achando que algumas coisas elas podem? Eu sempre disse aqui em muitos momentos, é aquele negócio do não tem problema não tem problema não, é isso, Halloween está chegando aí, não tem problema não, meu filho pode ir para a escola vestido de caveira. O presidente de El Salvador, ele proibiu El Salvador de comemorar o Halloween. A nossa nação tem um nome, no país lá, a cidade, tem o nome de El Salvador. Segundo ele disse, aqui é um lugar que deve haver luz e não as trevas. Nós não vamos comemorar a festa do inferno. Estava vendo um vídeo hoje de uma pessoa dizendo que nesse momento é o momento que mais se faz sacrifício humano. E os cristãos, irmãos, achando isso normal. Não tem problema não. Não tem problema não. Será que algumas coisas da nossa vida, Deus não tem mais acesso, Deus não toca mais em alguns pontos da nossa vida, a gente não consegue mais ser chamado a atenção. A atenção a gente é chamado, mas não chega no nosso coração. Ao invés de criar despertamento, cria raiva. Cria raiva. A Bíblia já disse isso. Os meus profetas, eu estou lendo Jeremias, coitado de Jeremias, foi colocado no tronco. Eu vou chegar na parte que ele ainda vai ser jogado dentro do poço, mas foi colocado no tronco, sofreu o bichinho, por falar aquilo que Deus queria que ele falasse. O povo está em pecado, mas não está nem aí para o pecado. O pastor fala, o irmão Valmir fala, Davi fala, Zé Batista fala, qualquer um Reis fala, qualquer um pastor fala, mas não vão ouvir. O povo está surdo, está criando raiva, mas não é de mim, é de Deus. É do Senhor. Nós aqui, irmãos, estamos anunciando a palavra do Senhor para que cada um de nós purifiquemos nossa mente. Como encher a mente com sujeira e querer se sentir limpo? Como que a gente vai querer se sentir limpo se a gente só coloca coisa ruim para dentro? Como que você vai purificar a torneira, sendo que a fonte ainda vai continuar a jorrar água podre? O problema é a fonte, mas a gente quer purificar a torneira. Então um monte de crente, irmão, pulando aí, daqui a pouco tem um monte de gente indo embora. As igrejas vão ficar vazias, porque pastor não pode mais falar sobre pecado, não pode falar sobre dízimo, pastor não fala mais nada, de nada. Porque as atitudes, os padrões de pensamento, os hábitos pecaminosos que vem sendo mantido na vida das pessoas ao longo dos anos, de várias datas, as pessoas vão tendo todas essas coisas como coisas normais. E a normalidade é instaurada. A normalidade dessa vida ruim. E as pessoas não conseguem enxergar que precisam mudar. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. É importante que eu e você, mais difícil que seja, entendamos isso.
Pessoas vão pegar esse versículo e dizer, né? Que bênção, né? Posso todas as coisas. Ixi, eu já vi tanta gente falar isso aqui. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso suportar, eu posso passar. Eu posso fazer o que eu quero. Já vi gente interpretar assim também, né? Mas não é isso que o versículo quer dizer, não. Não é isso. Paulo está dizendo aqui, no contexto, é que ele sabe passar necessidade. Ele sabe também ter abundância. Estou tranquilo, se eu tiver abundância, se eu não tiver abundância. Ele não está falando que você pode pecar, que você pode fazer. Não existe essa vida liberal, não. Na vida cristã não existe essa vida liberal. Confessar os pecados, todos os pecados que nós temos conhecimento. Salmo 32. E eu quero aqui terminar falando somente esse primeiro aspecto, para a gente começar. Se você quer andar na plenitude, quer viver a plenitude do Espírito Santo, então você precisa, em primeiro lugar, examinar-se e confessar todo o pecado conhecido a Deus. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem se ama com maldade e em cujo espírito não há engano ou não há dolo. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até me transportar de muitas águas. Estas não me chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de aqueles campos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os seus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Está aqui o retrato de uma pessoa que errou, que confessou o seu pecado a Deus, mas que deixou Deus ser Deus e deixou Deus trabalhar na sua vida. Davi confessou todos os seus pecados ao Senhor. Você pode viver a plenitude do Espírito Santo. Em segundo lugar, submeta-se inteiramente a Deus. E se você quiser saber como se submeter inteiramente a Deus, eu te convido para vir na próxima quarta-feira. E na próxima quarta você vai descobrir que, além de examinar a si mesmo e confessar o seu pecado, todo o pecado conhecido, você deve submeter-se inteiramente a Deus. E isso, irmão, é o que vai começar a ajudar você a viver a plenitude do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos nos pôr em pé, orar. Sábado temos um trabalho especial com as crianças, né? Domingo, trabalho também especial, escola bíblica e encerramento, né, desse tempo de mês das crianças, um tempo muito abençoado, né? A Rebeca projetou aqui para nós. Dia 25, a noite do pijama, às 20 horas, né? Eu acho que tem adulto que vai querer vir para a noite do pijama. Aí tem gente aí que vai mesmo. Dia 26, então, a partir das 9 horas, a escola bíblica, né? Escola bíblica especial. Será uma grande bênção, né, estar aqui. À noite, no domingo, como os irmãos sabem, eu não estarei aqui. Peço a oração dos irmãos em nosso favor. Acho que a irmã Rose vai comigo, lá para a Igreja Batista Bíblica, no Jardim Aracati. Estaremos lá pregando. E, desde já, irmãos, estejam orando pelo 59º aniversário